significa para o seu time. Vinham 3 jogos sem vencer, com confrontos difíceis, e de repente você praticamente calou o estádio hoje, né? Sinceramente, assim, nós enfrentamos aí uma das equipes mais bem organizadas do futebol brasileiro, né? O Corinthians tem esse perfil, o Carille sempre teve a ideia de montar uma equipe muito organizada, muito difícil de ser batida e é muito difícil fazer gols no Corinthians, né? Mas particularmente, eu acho que a gente mereceu muito o resultado, assim. Eu acho que durante todo o jogo a gente teve algumas infelicidades, assim, em momentos importantes. E quando a gente sofre um gol contra, ele logo em seguida faz um gol, assim, que eu vou te falar que é muito pouco impedido, né? Uma bola que praticamente ia entrar, eu acho, assim. A gente acaba tomando algumas pancadas, assim, né? Mas eu acho que o poder de reação do grupo foi muito bom, de poder também fazer com que uma infelicidade de um atleta, né, ela possa ser reparada de alguma forma com a conquista desse ponto, que para nós é muito importante, né? A nossa sequência era uma sequência extremamente difícil nesse final agora. Eram dos 4 jogos que nós tivemos agora, foram 3 fora de casa e em casa contra o Flamengo, que é sempre muito difícil. E que bom que a gente conseguiu ainda buscar esse ponto que para nós é muito importante. No final do primeiro tempo, você sentiu que o teu time poderia ter um baque emocional por ter tido um gol marcado contra e um gol assim logo depois anulado pelo VAR, né? Já tem um histórico do Ceará que tem muitos gols anulados pelo VAR, até decisões corretas do VAR, mas imagino que influencia, né? Algumas corretas, outras que não foram nem levadas para o VAR, que foram incorretas e muito incorretas. Mas quando vai para o VAR, eu já mentalizo assim, pô, vai tirar o gol, né? E esse especificamente, cara, eu tinha tanta confiança de que não estava impedido, entendeu? Porque a jogada foi muito, muito curtinha ali, né? Era uma cobrança de escanteio, muito próximo da linha ali, que eu falei assim, esse não tem jeito, esse não vai, né? Mas para minha surpresa, estava impedido. A questão emocional, assim, no intervalo nosso, foi um intervalo difícil, porque os atletas entraram muito cabisbaixos, assim, né? E eu falei com eles, cara, assim, eu acho que a gente não está fazendo um mau jogo, a gente está falhando nos detalhes, vamos aproveitar um pouquinho mais, né, as oportunidades, a gente vai ter chance, a gente está conseguindo os espaços e acho que a gente foi recompensado aí pela dedicação, pelo empenho com um grande resultado. E o Ceará conseguiu um empate com 2 belos gols, né? E até se pensar no gol contra, foi um gol bonito. Bonito sei que também. É infeliz, mas foi... Você já tinha visto isso em algum jogo, assim, 3 gols bonitos, um foi marcado por vocês contra e 2 que te deram o resultado de empate? Assim, eu não vou conseguir lembrar aqui, mas tem algumas situações que a gente vê gols bonitos, assim, né? Eu até brincava um pouquinho depois ali, assim, que eu nunca vi o João Lucas fazer um cabeceio tão perfeito, assim, a favor, né? Quando ele vai ali para a área, a gente faz os trabalhos de cabeceio. Uma infelicidade que acontece, né, com um atleta profissional, em alguma situação, alguma coisa não saiu de acordo. Mas o mais importante é a capacidade do jogador de limpar esse HD, né? Eu acho que ele conseguiu manter no jogo, assim, a concentração. É claro que ele ficou muito sentido, mas no segundo tempo nos ajudou muito aí a poder buscar esse resultado. E lindos gols, né? E bom que a gente possa valorizar isso. A gente valoriza muito o que acontece lá fora, valoriza pouco o que acontece aqui. Eu acho que acima de tudo, independente se a gente pudesse ter saído aqui com 3 pontos, ou o Corinthians, ou empate, eu acho que foi um jogo em que as duas equipes buscaram o resultado. Assim, não houve uma equipe que ficou só ali atrás. A gente marcou em cima quando tinha que marcar, a gente voltou quando tinha que voltar, subiu umas linhas quando era possível, jogamos, tivemos posse de bola. Então, eu acho que as duas equipes fizeram um bom jogo. Assim. É claro que para o Corinthians, né, até pelo momento, pela classificação, assim, a expectativa deles era enorme, mas a gente também tinha muita confiança e precisava muito pontuar. Né? Então, para nós foi muito bom. Você pode falar um pouco do Leandro Carvalho? A gente até estava brincando aqui, os jornalistas, né, que ele é bem tímido, né, ele não quis vir falar. Na saída do campo ele falou meio tímido, até dedicou o gol, inclusive para quem torce contra, ele falou. Você pode falar um pouco dele? Já tinha visto ele fazer
Alguma coisa parecida em treinos, assim? O Leandro, às vezes, ele nos surpreende, né? Eu até brinquei com a turma lá, falei assim, não... Porque ontem a gente treinou, né? E a bola parada, e ele ficou responsável por bater a bola do time reserva, assim, né? Então, assim, as bolas defensivas nossas foi ele que bateu. E ele bateu muito bem. E hoje, quando ele entrou, eu falei assim, olha, entra no jogo e assume a bola parada, porque não é o cobrador assim, oficial, geralmente é o Ricardinho, né? Mas pelas cobranças de ontem, eu percebi que ele estava batendo muito bem, bolas rápidas, e não foi só o gol, mas ele teve 2 ou 3 cobranças muito boas ali. E eu até brinquei assim, que eu tinha falado com ele, que vai ficar atento, que às vezes pode bater uma bola de 3 dedos, mas era mentira, foi muito da cabeça dele, da percepção dele daquilo que eu acho que ele é muito capaz. Ele é um jogador assim com um potencial enorme e às vezes ele conspira um pouquinho contra ele em algumas coisas que acho que é uma questão mais de maturidade mesmo assim. Ele é um jogador muito novo ainda, né? Ele se sente muito bem no Ceará, a gente pega firme com ele, né? Mas ao mesmo tempo a gente trata com atenção, com carinho, porque a gente sabe que é um jogador que pode fazer muita coisa importante ainda para o Ceará. E acho que a entrada dele, não só pelo gol, mas eu acho que ele consegue ganhar alguns duelos individuais, ele começa a criar aquele lado direito, assim, algumas situações bem importantes e foi coroado com esse grande gol. Você diria que vale prêmio Puskás para ele? Poxa, eu acho que é um concorrente muito forte, cara, assim. É raro ver isso, né? Não é muito comum você ver um gol olímpico, assim, já é raro. Um gol olímpico com o pé direito do lado direito é mais raro ainda, né? Então, e da forma que a bola entrou, e tem toda uma coisa assim, além de ser Corinthians, em cima de um grande goleiro, um excepcional goleiro. E a bola resvala na trave no primeiro pau, que tira a chance até do Cássio de poder salvar o lance, né? Então, eu acho que é um concorrente muito forte, né? E você sabe que hoje também foi um dia estranho, porque o Corinthians, com o Carille, nunca tinha tomado empate nos jogos em que abriu 2-0, né? Então, assim, foi a primeira vez que um clube conseguiu o empate depois do Corinthians fazer 2-0. E o Ceará sai daqui mantendo aquela escrita de jamais ter perdido em Itaquera, né? Agora são 3 jogos, né? Eu nem sabia, né? A gente conversou até ontem sobre isso, assim, a gente não leva muito isso para as preleções, para a conversa com os atletas. Eu sei que é raro acontecer isso, do Corinthians sofrer gols é muito raro, né? Mas eu acho que hoje a gente fez por merecer, assim, cara. Eu acho que a gente criou boas situações. No finalzinho a gente teve uma chancezinha boa também. O Corinthians teve outras oportunidades. Mas eu acho que, acima de tudo, é muito a nossa postura, assim, né? A gente tem falado muito isso. A gente tem um poder bom de enfrentamento. A gente tenta fazer o que tem que ser feito, né? A gente busca fazer. Os gols não saem também por acaso, simplesmente. A gente também cria situações para isso, faz jogadas de lado, deixa o campo largo, dá muita profundidade. Então, eu acho que, acima de tudo, é um pouco de merecimento também por aquilo que a gente construiu hoje.